mas não em relação à cúpula. A cúpula pensou bastante estrategicamente sobre como sequestrar o poder na América Latina. E qual é a prova disso? Todos os líderes do Foro de São Paulo assumiram a presidência nos países latino-americanos. Isso não foi, eles não tropeçaram nessas presidências, isso foi uma estratégia. Unidos acham abominável. Elisa, eu não vou fazer uma pergunta muito complexa, porque eu vou passar para o PP te fazer uma pergunta, mas eu queria rapidamente, se você pudesse, me dizer como é que a opinião pública americana está tratando tudo isso, porque eu tenho recebido informações de amigos também que moram aí, que o povo americano ele tende a não querer que os Estados Unidos se envolvam em guerra, em disputas e etc. Não se trata, evidentemente, de uma guerra, mas houve lá invadiram o espaço aéreo venezuelano, foram lá, cumpriram, na minha opinião, um mandado de prisão, trouxeram um prisioneiro. Como é que a opinião pública está tratando isso aí, Elisa? Tem duas formas de nós entendermos, a forma tradicional e a forma atual. A tradição dos Estados Unidos, ela diz que os Estados Unidos precisam cuidar do seu país, né, que não deveriam gastar recursos com guerras ou intervenções em outros países. Então, lá dos pais fundadores havia essa linha de pensamento. Quando eles chegaram nos Estados Unidos, falaram, não, vamos cuidar de nós, não temos que nos envolver na guerra, por exemplo, da França com a Inglaterra. Então, tem essa tradição. A política externa dos Estados Unidos, tradicionalmente, ela é pensada para cuidar daqui, né, dos Estados Unidos, não dos outros países. Contudo, voltando agora nessa configuração globalista que nós assistimos nos últimos anos, a percepção mudou bastante. Mudou a ponto de que os conservadores dos Estados Unidos observaram como as pessoas da esquerda se organizaram, incluindo o Foro de São Paulo, União Europeia, e estavam sufocando o pensamento conservador em várias instâncias. Então, quando Trump foi ser preparado para o segundo mandato, porque foi isso que aconteceu, algumas pessoas acham como, né, que o Trump voltou e como é que conseguiu superar tudo o que aconteceu depois de toda aquela crise lá de 2020 e tal. Foi porque houve algo pensado, calculado, como que seria o retorno do Trump. E nesse cálculo do Trump está lá escrito, quando o governo conservador voltar, uma das principais estratégias será fortalecer lideranças da direita fora dos Estados Unidos. Isso não fazia parte do planejamento que os americanos tinham, os conservadores tinham, mas a partir desse segundo mandato de Trump, isso foi escrito, há um documento que descreve exatamente a importância, o peso disso para este momento da história. Trump, isso é um documento público, foi apresentado na campanha e os americanos assinaram embaixo e concordaram com isso. Não só concordaram, como apoiaram. É muito importante que o próximo governo conservador, ele tenha aliados mundo afora e combata os inimigos. Então, hoje, o pensamento do americano conservador, ele é de muita aprovação dessa estratégia de Trump, de Marco Rubio, de toda a equipe, que é realmente cuidar, né, por exemplo, do hemisfério ocidental, né, cuidar para que outros grupos, né, como a Rússia e a China, não venham usar essa estrutura e desestabilizar o continente americano.
Que é assim que os Estados Unidos estão vendo o que aconteceu com a Venezuela. O fato de Maduro usar todos os recursos financeiros, não para enriquecer a população, mas para empobrecer e ajudar outras potências, fez o quê? Fez com que o país afundasse e um êxodo de 8 milhões de pessoas acontecesse. Bom, 8 milhões de pessoas saindo da Venezuela, se espalhando para o Brasil, Colômbia, Estados Unidos, causa o quê? Uma desestabilização no continente. Então, essa foi a razão pela qual os Estados Unidos agiram com o apoio da opinião pública hoje aqui. Elisa, boa noite, prazer conversar com você. Boa noite. Obrigado pelo esclarecimento. Eu queria fazer alguns preâmbulos bem breves, assim, né, e depois fazer a minha pergunta, né. Primeiro é o seguinte, né, eu vi você colocando, concordo com você, ninguém está defendendo que o Maduro é inocente. O Maduro é criminoso e deve pagar pelos seus crimes, né? Nem vou entrar no mérito da questão de ser narcotraficante, ser líder do cartel Dele Solis. Ele é criminoso por calar inimigos políticos, adversários políticos, é criminoso por matar, perseguir pessoas, por fraudar eleições, e tem crime, tem uma ficha corrida longa, né? O que eu critico é a operação dos Estados Unidos para tirar uma pessoa, adentrar no território soberano e tirar uma pessoa do poder. Outro ponto também que vocês colocaram aqui, o Segré e você colocou, eu entendi, a questão dos fantasmas da direita, né? Foro de São Paulo, o comunismo. Foro de São Paulo é irrelevante, não tem relevância nenhuma. Foro de São Paulo é encontro de amigos para tomar cerveja e jogar a conversa fora, né? O comunismo, depois da queda do Muro de Berlim, né, não tem mais qualquer motivo para ficar discutindo o comunismo. São dois fantasmas que vocês da direita, conservadores, gostam de segurar e gostam de ficar como se fosse dois dogmas para criar inimigos, né? Mas minha pergunta é o seguinte, você falou muito do Carvajal, né, que é um general que acompanhou Maduro durante anos, todo mundo está esperando a possível delação premiada dele, que pode vir a qualquer momento, e está todo mundo apreensivo, né, achando que a delação premiada dele pode solucionar vários problemas e várias questões. A minha pergunta é a seguinte, vai nesse sentido, um oficial do Exército, qualquer um que acompanha um líder durante muito tempo e vai fazer delação premiada, tem valor absoluto, como você coloca o Carvajal, ou o Carvajal, a delação dele tem mais poder e mais força, porque diz respeito ao inimigo de vocês, que é a Venezuela e é o Maduro. O depoimento de Carvajal, tudo que ele traz tem muito peso, e hoje tem tanto peso que até que se ele não chegasse a apresentar, por exemplo, documentação, a fala dele é considerada importante o suficiente e a própria prova das coisas que aconteceram por causa do nível de detalhamento e das coisas que foram comprovadas pelos Estados Unidos, a partir do que ele falou. Então, realmente tem muito peso. Acho que o Maduro vai ser condenado em função, principalmente do que Carvajal depôs até agora. Eu acho que é aí que vai ser, porque isso é uma força probatória considerada muito grande. Então, acho que vai ser realmente através do Carvajal essa condenação de Maduro principalmente. Tanto é que não foi por acaso que eles estão debaixo do mesmo juiz. Os dois estão em Nova York. Não vou dizer que eles estão dividindo a mesma cela, mas estão no mesmo sistema penitenciário hoje. Então, eles estão no mesmo julgamento, né? E isso tem uma força estratégica jurídica realmente considerada muito importante. Você falou do Foro de São Paulo. Eu realmente discordo que seja uma reunião de amigos beber, porque você pode pensar nisso se talvez em relação aos militantes, né? Mas não em relação à cúpula. A cúpula pensou bastante estrategicamente sobre como sequestrar o poder na América Latina. E qual é a prova disso? Todos os líderes do Foro de São Paulo assumiram a presidência nos países latino-americanos. Isso não foi, eles não tropeçaram nessas presidências, isso foi uma estratégia
bem sucedida, porque eles se reuniram ao longo do tempo e foram traçando e organizando, e se organizaram a este ponto, eles assumiram as presidências. Quem não assumiu a presidência, que era do Foro de São Paulo, é José Dirceu, que ficou para trás, mas assim, o restante, todos eles praticamente que eram da cúpula, eles conseguiram chegar lá. Então, isso não acontece se for uma reunião de amigos no bar. Isso só acontece se for realmente traçada uma estratégia, e uma estratégia perigosa, porque eles se aproximaram, então, das piores figuras, desde lá do começo, né? Nós tínhamos o quê? Integrantes das Farc, nós tínhamos, hoje está muito claro, né, como os grupos terroristas se aproximaram. Por que Celso Amorim defende o Hamas, escreveu um prefácio para um livro do Hamas defendendo? Porque existe esse alinhamento que não é um alinhamento superficial, né? É Celso Amorim quem diz para Lula que ele tem que ficar do lado do Irã e contra Israel. E por que ele fala isso? Porque Celso Amorim ou José Dirceu, que fazem parte dessa cúpula, eles acreditam nessa filosofia do Foro de São Paulo de forma praticamente religiosa. Né? Eles são os crentes, digamos assim, do Foro de São Paulo. Eles realmente acreditam que é aquilo. Se você ouvir o José Dirceu falando, ele vai mostrar para você como que não importa o que você mostre, os problemas que existem naquela forma de pensamento socialista, como isso tem arrasado os países, não importa. Ele realmente é fixo na ideia de que o que eles pensam sobre o socialismo, sobre a estrutura montada no Foro de São Paulo, é melhor, sim, do que os americanos, que têm a economia, o mercado aberto e a liberdade por causa disso, disso e disso. Então, não existe ponderação. Então, por isso que eu enxergo claramente que isso não é um fantasma, isso é uma coisa muito séria. E a questão do comunismo, o que acontece? Quando a União Soviética foi implodida, os agentes lá da KGB, ou seja lá quem for dessa estrutura comunista, eles não simplesmente desistiram. Não, agora a gente vai desistir do comunismo, agora a gente vai desistir disso porque acabou, né? Acabou. Não, essas pessoas continuaram vivas, continuaram integrando forças, continuaram integrando poderes. Está lá Putin, o próprio Putin, né, assumiu. Então, quando a gente fala do comunismo, não é por causa do fantasma, mas é porque aquela filosofia, ela não morreu. Tá aí a roupa nova dos globalistas falando sobre controle na mesma medida que os comunistas falavam, né, com um perfume diferente, mas é a mesma essência. E é isso que acontece, na minha visão. Não, perfeito. Só tenho a te agradecer, Elisa, mas vou fazer uma colocação em virtude não da pergunta do PP e porque é dele, mas ele tem uma visão mais à esquerda. O Santo Agostinho, já repeti isso aqui várias vezes em vários programas, Santo Agostinho costumava dizer que ninguém quer a verdade, que é somente algo que conforte seu coração e não colida com a própria crença. Você usou a expressão religiosa para essas pessoas que defendem o Foro de São Paulo e defendem essa tática de poder. Então, por isso que eu fiz essa colocação. Não se assuste, essas pessoas não mudarão de opinião de maneira tão simples. Vai precisar apresentar as provas, depois prova de prova, mas o nosso presidente pode ser preso sem prova alguma. Elisa, eu quero te agradecer, te parabenizar mais uma vez pelo seu trabalho maravilhoso. Nós colocamos o @ aí do seu Instagram, que acho que as pessoas podem te acompanhar. E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil.
pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.